comigo em Ezequiel no capítulo 47. Hoje a gente vai falar sobre o propósito de Deus quando Ele nos chama para Ele. Mas a gente não fica apenas com essa salvação para nós, então é necessário esse chamado da santificação. Mas por que tantas vezes a gente passa por tantas coisas assim? Senhor, eu já aceitei o Senhor, sabe? Eu quero ir pregar o Evangelho, eu quero falar do Senhor. E aí às vezes a gente está preso em algumas coisas na nossa vida e que não consegue romper, e a gente não entende algumas situações. É preciso chegar até Ele, é preciso ir para Ele, para depois você ir para fora. Então nesse mês todo nós vamos falar sobre isso. Então voltemos a Ele para que a gente possa ir. E chegou o tempo, igreja, da gente poder abrir a nossa boca e falar. E o que precisar ser feito hoje, a gente permitir que o Espírito Santo faça na nossa vida, que Ele nos mostre o que Ele quer fazer, que Ele nos guie, que Ele nos instrua, que Ele nos leve para o caminho que Ele quer nos colocar. E Ezequiel é um livro profundo, é um livro de profundas revelações de Deus. E quando a gente lê Ezequiel, a gente percebe que Deus vai se mostrar aqui em Ezequiel 47 de uma forma muito linda. E a gente aprende aqui uma responsabilidade muito grande de sermos conduzidos por Ele. A gente vai aprender aqui hoje. Talvez você conheça e já ouviu, mas hoje eu oro para que o Espírito Santo fale de uma forma especial. A palavra se renova. Todos os dias ela se renova. Eu já ouvi várias vezes a palavra filho pródigo, mas terça-feira eu ouvi, veio um rema para mim. Sabe o que é um rema? É uma palavra específica que ela salta para você. É o rema de Deus, é aquela palavra que você diz, foi para mim. Você nem lembra quem estava aqui. Você sabe que foi para você. Isso é o rema de Deus. Isso são as revelações de Deus. Nós somos guiados pela palavra dele. E quando as revelações de Deus, elas estão na palavra, então vai haver fruto na nossa vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água, ela vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Então ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Então o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Diga, medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Repitam comigo, tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Vamos repetir? Joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Tornozelos, joelhos, cintura.
Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas, elas tinham o quê? Crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essa água chegará lá. Queridos, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Amém? Então aqui a gente vai ver que o Senhor vai medindo aqui. E a gente vai vendo que por meio disso, por meio dessa obediência, Ezequiel, ele foi indo. O guia estava com ele. E ele foi indo. Primeiro as águas estavam lá no tornozelo. Eu aprendo assim que à medida que nós vamos obedecendo aos comandos de Deus, nós vamos sendo abençoados. Aprendo também aqui que a vida, ela é feita de processos. Deus é um Deus de processos. Percebeu aqui? Tornozelos, joelhos, cintura, lombos. A vida, ela é feita de processos. Hoje, a pastora Zinda esteve lá em casa com a irmã Nega. Foi uma bênção. Amém? E quando elas estavam saindo, eu disse: ai, como eu amo esse sol gostoso. Eu amo a estação do inverno também. É gostoso, mas eu não gosto que fique por muito tempo, porque causa um frio terrível dentro de casa. Eu gosto do sol, eu amo o sol. E ali eu virei para ela e disse que assim é a nossa vida espiritual, a nossa vida, ela também é feita por estações. Tem momentos que nós estamos no inverno e é necessário o inverno. Só que a gente às vezes só quer o verão. Queridos, a gente precisa entender que em todas as estações há um propósito de Deus na nossa vida. Mas aqui a gente vai mais além, porque a gente vai ver que à medida que nós obedecemos a Deus, à medida que eu dou acesso para Deus trabalhar na minha vida, Ele então entra e vai agir. Porque se eu não entregar uma área para Deus, se eu não der acesso, Ele não vai agir na minha vida. Não porque Ele não possa, não porque Ele não tenha poder, não, mas porque eu não dei a Ele o acesso. Ezequiel poderia ter ficado apenas com aquelas águas nos tornozelos. Ah, Senhor, eu não vou atravessar esse rio. Quando ele chegou nos lombos, que ele diz assim: aqui só nadando. Ele poderia não mergulhar, mas ele decidiu mergulhar. Então, porque ele obedeceu, ele provou de águas mais profundas. Então a gente vai ver aqui que no versículo 1, olha que interessante, Ezequiel, ele é conduzido à entrada do templo. Tudo começa com Deus. Se você está aqui pela primeira vez, você veio para a melhor noite da sua vida, porque tudo começa com Deus. Para que o novo venha para a sua vida, o velho precisa sair. Para que você possa provar de coisas novas na sua vida, você precisa entender algo. Tudo começa com Deus. Então, querido, o templo é um lugar
começou. Se a gente não voltar para Ele, a gente não pode ir. É tempo de voltar a Ele. É tempo. É tempo. Então, se a gente quer que nossa vida tenha profundidade, a gente precisa entender isso. Que tudo vai começar com Deus. Não adianta a gente atropelar. Ele não tinha como chegar ao último nível sem passar pelo processo. Novamente eu digo, não temos como chegar ao último nível. Ah, Deus, eu quero mais pressa, eu quero agilidade, eu quero correr, eu quero chegar lá. Ei, respeita o processo. Quem respeita o processo, cumpre propósito. Vamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz que a gente deve buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto há tempo. Porque está perto a vinda do Senhor. É importante a gente experimentar dele, provar dele. É importante, querida, a gente ouvir a voz de Deus, para que a gente possa ser direcionado na nossa jornada. A vida é uma jornada. A vida é uma jornada. E essa jornada, às vezes, vai nos dar tantas surpresas, né? Os altos e baixos. Que jornada! Aquela jornada que um dia você está chorando, mas no outro dia você está tão feliz. Que é isso? Fazer que nem a pastora. A pastorazinha dela conta os sonhos dela. Pastor, e Deus falou comigo. E aí eu sonhei. E aí, pastor, o que é isso? É tão lindo. O que é isso? A gente vai aprender com o tempo. E isso é sabedoria de Deus. Então a gente vai deixando de fazer algumas coisas que não é preciso fazer. E passa a fazer algumas coisas que é necessário fazer. Isso é sabedoria. Sabedoria também não é acúmulo de conhecimento, não. Sabedoria é experiências em Deus. A gente às vezes pensa que eu tenho que acumular muito conhecimento, eu vou estudar. Isso não tem nada a ver com sabedoria. Isso é conhecimento e é importante. Mas a gente precisa, de fato, na nossa vida, é a sabedoria de Deus para a gente poder seguir nessa caminhada. Então, querido, ele foi conduzido e estava ele lá no início de tudo. Quando a gente toma atitudes de ser conduzido por Deus a níveis cada vez mais profundos, quando a gente permite o Espírito Santo falar, quando a gente permite o Espírito Santo nos guiar. Hoje eu estava falando com ele, eu disse: Pai, eu quero. Eu sei que às vezes não faço assim. Por que tem áreas que eu consigo e outras não? Eu quero frustrar a minha carne. E por que em áreas algumas eu consigo e outras não? Aí eu estava ali sentada e o Espírito Santo falou algo no meu coração. E eu disse: Deus, e por que é difícil fazer isso? Porque a gente precisa matar a nossa carne diariamente. Mas por que é difícil? Então, quando a gente decide deixar o Espírito Santo nos guiar a níveis mais profundos, a mergulharmos na vontade dele para as nossas vidas, nós seremos repletos da presença dele na nossa história. A sua história será marcada. Sua história de vida será marcada pela presença de Deus. E lá fora, no mundo, não tem e não vai conseguir lidar as experiências e os resultados que só nele a gente pode conseguir. Então a gente até pensa: não, isso é
crente. Ou então isso é coisa de espirituais, isso é coisa de pastor, isso é coisa de pastor, isso é coisa de quem já tem 10 anos de vida cristã. Não, não é não. Não é não. Porque você pode ter apenas um dia que decidiu entregar a sua vida nas mãos de Jesus e deixar Ele guiar a sua vida, deixar Ele conduzir, o Espírito Santo conduzir. E você vai dizer, você vai poder ter a certeza, provou dele e não quer mais provar de outra água, provou de Jesus e não quer mais provar de outra coisa nesse mundo. Então, querido, depois da gente poder estar diante do templo, diante de Deus, diante da presença dele, a gente não quer mais prová-la do mundo. A gente só quer ele. A gente quer mais dele. Queridos, ele foi conduzido a um nível de águas que fez com que ele pudesse provar, que ele pudesse desejar. Ele foi conduzido e à medida que ele foi conduzido, ele se recusava a ficar parado. Quando eu lia, eu ficava vendo, vislumbrando a cena. Aí a gente pega uma Bíblia de estudo e aí tem aquele estudo mais repleto. Aí você mergulha e diz, meu Deus, as águas primeiro eram fininhas, depois elas estavam borbulhando. Ah, querido, quando a gente vai para a presença de Deus, que a gente prova dele. Você já falou com ele e você ouviu a voz dele? Ouvir a voz dele é a melhor coisa do mundo. E às vezes a voz de Deus vai vir para você, não é só aquela voz de dizer assim, olha filha, eu te amo. Olha filho, eu te amo. Às vezes a voz dele vai dizer assim, olha filho, isso está errado. Ah, filha, isso está errado. Volta. Então, ouvir a voz de Deus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. E as águas, veja só que coisa tremenda. Ezequiel vai, molha primeiro que os tornozelos. Para molhar os tornozelos, precisam molhar o quê? Os pés. E os pés carregam todo o pó, toda a sujeira, o cansaço, né? Imagina aí, você vai para a rua, você sai, você pisa em tantos lugares. Quando você chega em casa, você tem logo a necessidade de tirar a sandália para você entrar. Por quê? Porque o sapato está sujo. Então, querido, é necessário a gente ter os nossos pés limpos pela palavra. É necessário termos os pés limpos de toda a poeira por onde a gente passa. Então Deus quer fazer isso. Deus quer que a gente mantenha os nossos pés limpos, lavados pelo seu rio, purificados, para que possamos ter pés formosos sobre os montes daqueles que anunciam a boa obra, daqueles que anunciam as boas novas. A gente precisa então entrar nesse rio, e Deus está nos convidando hoje a entrar no rio da sua presença, no rio que limpa, no rio que purifica. Quando Deus olha para os nossos pés, o que Ele vê? O que será que Deus está encontrando hoje em nossos pés? O que precisa ser lavado? O que precisa ser largado? O que precisa ser abandonado? O que precisa ser retirado dos nossos pés? Por outro lado, quando eu estava
meditando, a gente também pode entender aqui no texto que se essas águas estão no tornozelo, é porque é o limite que eu estou dando para Deus. Esse foi o limite, estava nos tornozelos. E Deus só tem acesso para tocar as áreas da nossa vida que a gente dá para Ele. Deus falou tanto comigo nessa tarde. Deus falou tanto, mas tanto. Deus quer ter acesso, querido. É necessário que a gente dê a Ele acesso para tocar em todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas que você sabe? Que você sabe, querido, que tem áreas que você não entregou ainda. Deus quer entrar hoje nessa área. Você entende essa verdade? Você está conseguindo compreender? Eu digo, o Espírito Santo, teve uma área que Ele falou comigo. Eu disse, Espírito Santo, eu preciso lhe dar essa área. E às vezes a área que a gente vai dar para Ele é a área que a gente tem direito. Entende? Não é apenas quando você está errado. É justamente quando você está certo. Aquele senso de justiça. Então Ele quer entrar em áreas para nos moldar, para nos transformar. Talvez você olhe assim e diga, mas o que tem a ver com missões? Querido, tem dias que eu vou ministrar que nem eu sei o porquê que eu vou ministrar aquilo. Nem eu sei. Tem dias que eu venho pregar aqui, que eu preparo algo, quando chega aqui, quando está faltando um minutinho, Deus me dá tudo. Eu disse para Ele, mas Deus, o que tem a ver? Ele disse, primeiro os pés precisam estar limpos. Deus está lavando. Deus está limpando os pés daquele que anuncia as boas novas. Deus está limpando, o Espírito Santo limpa os meus pés, porque eu quero pregar as boas novas. Então Ele foi conduzido a um nível de águas que davam nos joelhos. No versículo 4. E depois do rio de Deus lavar os nossos pés, então vai subir para os joelhos, a um nível mais profundo, quando as águas chegaram aos joelhos. E joelhos fala de humildade. Então a gente se ajoelha, coloca o nosso joelho no pó, na terra. Então joelhos indicam humildade. Joelhos vai indicar prostração. Eu vou me prostrar. Vou me prostrar diante da situação que hoje encontro, que está difícil. Eu vou me prostrar diante daquilo que eu não sei o que fazer. Mas eu me prostro diante do meu Deus para resolver essa situação. Eu vou me prostrar. Eu vou me humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Então vamos nos humilhar diante dEle, nos ajoelhando, nos prostrando. A gente às vezes só quer andar com o nariz em pé, arrebitado. É necessário dobrar os nossos joelhos e ter um encontro com a presença. É necessário então nos render e orar. Quando a irmãzinha falava hoje, estava lá em casa orando, todas as manhãs voltando, ela disse assim, Deus falou comigo. Não foi, meu Deus? Ela disse,
meu Deus, Deus está cobrando isso dela, que dirá de mim? Você não está me obedecendo. Eu te falei para fazer isso. Aí ela, Deus, mas eu tanto que oro. Jeitinho dela, o que foi isso, pastor? 2 anos de pandemia, então ela não conseguia mais voltar para orar aqui como ela fazia antes. Quando ela disse aquilo, eu disse: nós como igreja precisamos voltar a orar. Nós oramos por muito tempo. A geração que está aqui, dos adolescentes de lá de trás, que hoje já são jovens, pegaram essa fase da igreja, de orar, de ir para o monte, de jejuar, de clamar. Amém? E isso nos fez ficar firmes, mesmo quando o vento passou, mesmo quando o vento soprou. O que foi que aconteceu? Nós estamos firmados na rocha. Gente, já é a 2ª vez que isso acontece. Nós estamos firmados sobre a rocha, que é Jesus. E aí, sabe o que foi que Deus constrangeu o meu coração? O que vocês estão fazendo hoje, para que a geração de Íris possa também ter um testemunho lá na frente. Quando o vento passar, ela está firme. A igreja precisa orar. A igreja precisa buscar. Quem é a igreja? Diga, sou eu. A igreja somos nós. E às vezes nós estamos perdendo isso. Perdendo a humildade. Perdendo a humildade de reconhecer que somente Deus, somente Ele pode fazer alguma coisa, querido. Não somos nós. Não é você. Não é o seu intelecto, não é o acúmulo de informação, não é. A gente precisa voltar a se prostrar diante da presença de Deus. Precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a estar aberta pelas manhãs para oração. Porque eu aprendi há muitos anos atrás. A irmãzinha dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. Eu quero vitória na minha vida, mas eu não estou orando. Eu quero vitória sobre o problema, mas eu não estou orando. Nós estamos em uma campanha específica de 3 horas da manhã. Uma pessoa que não é da igreja me colocou em um projeto de oração e nós estamos todos os dias, 3 horas da manhã. Aí eu entendi que era para fazer um relógio de oração e meu horário eu coloquei em outro horário. Por quê? Porque a gente precisa cobrir o dia todo de oração. Porque quando a gente ora é que a gente tem vitória. É por meio da oração. É por meio da oração que muitas coisas virão para as nossas vidas. Sua casa terá vitória. Sua família vai ter vitória. Seus negócios receberão vitória. Porque já foi tudo feito. Mas a gente pensa que nós vamos ter tudo no automático. Não é assim. O que é oração? É uma relação. O que é relacionamento? É construção. Querido, relacionamento é construção. Obrigada. Gente, foi a segunda. A mesma roupa e a mesma xícara. O mesmo copo, a mesma taça. E já fizeram até um negocinho. E vão fazer de hoje. Uma figurinha, tenho certeza. Então a gente precisa orar. A gente precisa orar. Se está difícil, ora. Se está bom, ora. E o que é oração? Fala com Deus. É tão simples, a gente complica.
A gente acha que a gente precisa ficar 3 horas para cumprir, para dizer, foi hoje eu orei. E aí, se a gente não vai conseguir esse tempo de oração, se a gente não vai conseguir separar e reservar 3 horas, então a gente não vai. Mas, querido, sabe o que é? É você estar lavando o seu prato, é fazendo sua comida, é indo trabalhar em espírito de oração. Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde, obrigado por essa comida, obrigada por essa roupa, obrigado pelo livramento, obrigado porque o Senhor é meu Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigada porque o Senhor tem cuidado da minha família. Obrigada. Talvez só uma palavra, obrigada. Tem outra coisa que a gente precisa fazer, é que cada decisão da nossa vida, ela precisa ser baseada na vontade de Deus. E a gente não vai saber qual é a vontade de Deus se a gente não orar. Se você não orar, você não vai saber. Você vai agir, sabe como? Baseado nas suas vontades, baseado na sua emoção, baseado nos seus sentimentos. Deus falou comigo. Que dia Deus falou? Que hora Deus falou? Nós vamos conhecer a vontade de Deus quando a gente vai falar com Ele. Como é que você conhece uma pessoa sem falar com ela? Você não conhece. Você conhece alguém sem você conversar com ela? Você conhece de longe. De longe. De longe a gente não pode falar nada. De longe a gente tem um pré-julgamento. De longe a gente tem um conceito antecipado, que é o preconceito. De longe a gente só vê o que a gente quer ver. Mas quando a gente chega perto, quando a gente caminha junto, quando a gente ouve a pessoa, a gente até diz, poxa, essa pessoa não é aquilo que me falaram. É, não é verdade? Eu achava que fulano de tal era tão chato, era tão metido, era tão insuportável, mas ele é tão legal. Mas ele é tão legal, veja como ele é uma pessoa boa. Por quê? Porque você construiu uma amizade, um relacionamento, e nisso você foi conhecendo a pessoa. Então a gente também vai conhecer a Deus na medida que a gente se aproximar dele. Você vai conhecer a Deus na medida que você der um passo para Ele. Não tome decisões. Se hoje você veio aqui, que tem, às vezes a gente vai para o culto assim, porque eu já fui muito assim, viu? Principalmente no início da minha caminhada. Hoje eu vou, e o que Deus falar comigo eu vou fazer. Às vezes a palavra que vem ali não tem nada a ver, mas aí a gente foi, olha, Deus falou para eu fazer o que não era nem para ser feito. Por quê? Porque a gente está guiando a nossa decisão baseada na nossa vontade, é aquilo que eu quero fazer. Aí a gente vai dar uma tapeadinha. Diz que foi Deus. Para que os nossos níveis comecem a se aprofundar, a gente precisa aprender mais. Muito mais. E a gente está disposto a isso? A ter essa vida de oração, de falar com Deus. Diante de tomar uma decisão, não vou tomar essa decisão agora, eu vou orar. Aí de repente você tem aquela resposta. Aí você diz assim, eu vou orar mais um pouco. E aí vem aquela vontade forte de fazer alguma coisa que você acha que é a vontade de Deus. E aí você já sabe, porque você está ensinando o seu homem espiritual, o seu homem interior a depender de Deus e não das suas emoções. Aí você diz, eu vou orar um pouco mais. Então a gente vai aprendendo à medida que a gente se relaciona com Deus. Então, querido, ele foi conduzido a um nível de água que davam na sua cintura. E ali ele estava se aprofundando. E ele estava crescendo no relacionamento com Deus. Ele estava passando e ele estava se aprofundando. E ele não perdeu o fogo. Quando a gente passa pelo processo, sabe o que acontece? A gente quer que chegue o final logo.
quer que chegue o final, como a gente quer que a mensagem acabe. Só que Deus está falando, nos ensinando, porque Ele tem um relógio, Ele tem um tempo, e a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Está disposto a se moldar à vontade dEle? Está disposto a estar dentro dessa vontade? Está disposto a deixar Deus cobrir a sua vida, o Espírito Santo te cobrir, te proteger? Quando ele vai, que se aproxima, ele começa a se sentir mais envolvido por essas águas. Ele estava envolvido, tomado. Então, se ele parasse nos tornozelos, ele ficaria ali. Se você parar hoje nesse nível que você está, é aí mesmo que você vai ficar. É o limite que você dá para Deus. Como você quer que Deus trabalhe com você, Ele vai agir. O quanto você está envolvido com Ele? O quanto você está envolvido com Deus? O quanto você está envolvido com a vontade dEle? O quanto você está envolvido com Ele, com a pessoa dEle? Lá na frente, sabe como é que fica Ele? Ele fica coberto completamente. Ele foi conduzido então a um nível de água pelo corpo inteiro, e águas que não se podiam passar a nado, não podia nadar. Então aqui vai demonstrar uma total dependência de Deus. Total dependência de Deus. E os melhores caminhos, querido, são os momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes a gente acha que é no tempo bom. Não, nos momentos mais difíceis é que Ele vai apontar a vontade dEle. É naquele momento que você diz: Deus, é tudo ou nada. Ah, Pai, se o Senhor não falar, se o Senhor não disser, eu não sei nem mais o que vou fazer. Querida, à medida que você entrar nesse nível profundo, à medida que você entrar nesse nível onde a água vai cobrir todo o seu corpo, sabe o que eu entendo é que Ele quer que sejamos completamente envolvidos por Ele. Não é no nível da superficialidade, não é no nível onde nós fazemos de conta. Não é no nível do falso perdão, do falso amor. Não, isso é o nível da hipocrisia. Não é nesse nível. Deus quer no nível da intimidade. Deus quer naquele nível onde você olha, agora eu estou vendo Deus na minha ação. É naquele nível onde as pessoas vão dizer, agora eu vejo Deus nessa situação. E à medida que você caminha com Deus, é à medida que Deus vai caminhar com você. Já caminhou com Deus? Já teve situação que você diz, aqui tem Deus purinho. Deus está aqui, eu tenho certeza. Já caminhou com Deus? Ele também estava caminhando com você. E a medida que você der para Ele, é essa medida que Ele vai estar com você. Às vezes a gente quer a medida do outro. Ei, querido, tem a sua medida. Às vezes a gente quer o resultado do outro. Ei, tem o seu resultado. Para ele ter aquele resultado, ele teve a renúncia dele. Para ela ter aquele resultado, ela teve a renúncia dela. Você está disposto a renunciar também da mesma forma? O tanto que Deus tem de você é o tanto que Deus pode se mover através da sua vida. Qual é a medida que você tem dado para Deus? O tanto que Ele tem, a quantidade que Ele tem de você. Aqui vai falar, essa palavra fala de medida. Estava se medindo o nível da água, o tanto de água que tinha nele ali, aonde ele deixou aquela água estar, era o nível que ele pôde provar. Você quer que nível de água? Só até os pés, os tornozelos? Eu vi um pastor
pastor falando, achei tão interessante. Deus não vai se mover em áreas que você não entregou e que não foi batizado. Gente, se você parar para ver um pouco sobre isso, entender que tem áreas na sua vida que precisa ser batizado. Batismo do amor, batismo do arrependimento, batismo do perdão, batismo do recomeço. Batismo. Batismo não é só apenas quando você entra na água. Eu me batizei e tal. Não é o batismo que Deus quer. É a experiência que você precisa ter com Ele. Então, querido, Deus não vai se mover em áreas que você não entregou. Deus não vai se mover em áreas que você não foi batizado. Não coloca hoje o bisturi em uma ferida que está aberta. Às vezes tem uma ferida ali, aí a gente quer passar o bisturi. Não, calma. Você não entregou ainda essa área para Deus. Entrega, Deus cura, Deus trata. Uma pessoa curada vai curar outras pessoas. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Nosso ministério não é de ferir. Seu ministério é o ministério da restauração. Seu ministério é o ministério da reconciliação. Nível profundo. Então ele foi conduzido e foi se deixando ser conduzido. Ele foi se deixando cuidadosamente ser guiado. Você está disposto a deixar Deus guiar você? Está disposto a deixar o Espírito Santo te conduzir ao centro da sua vontade? Da vontade absoluta de Deus? Não querer viver apenas na vontade permissiva. Eu estou na vontade permissiva. Deus permitiu, Deus permitiu, Deus permitiu. Não é isso. Deus quer uma vontade. Uma vontade absoluta, que é a vontade central de Deus. Que nível você quer entrar hoje? Ou você ficar no nível superficial, quando as águas nem cobrem os pés? Ou no nível cobrindo os pés, sem nenhum envolvimento profundo com Deus? Ou cobrindo apenas algumas áreas da sua vida, cumprindo aquele propósito? Sabe o que Deus quer hoje para nós? Que a gente mergulhe. Que a gente mergulhe em sua presença. Que a gente se envolva. Enquanto o Senhor falava comigo hoje à tarde, que eu escrevia tudo isso, Deus, eu sei que relacionamento não é fácil. Eu sei que relacionamento não é apenas eu me trancar e falar com o Senhor e dizer que eu te ouvi. Eu sei que no meu relacionamento o Senhor vai falar comigo. Porque é assim no casamento, é assim no namoro, é assim na amizade. É uma construção que às vezes vai doer. E hoje o Senhor nos chama para isso, para essa construção no nosso relacionamento com Ele. Deus está nos chamando para essa intimidade. Deus está chamando você, a sua vida, querida, a sua vida. Porque se a gente não chegar até Ele, a gente não vai cumprir o propósito que Ele tem para você ou para mim. O propósito hoje é a gente voltar para Ele, chegar até Ele como a gente está. Colocar Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque às vezes é difícil. Fecha os teus olhos, querido. Porque às vezes é difícil. O que está acontecendo? O que tem carregado? O que você tem carregado? O que hoje impede você de mergulhar nesse rio profundo, nas águas profundas? Quando a gente provar dele, quando a gente provar da intimidade,
do manancial de águas profundas, do rio de águas vivas, a gente não vai querer beber de mais outra água. A gente não vai querer provar lá do mundo, a gente não vai querer mais nada, porque a gente está satisfeito nele. Porque a gente vai estar satisfeito na pessoa dele. Há uma satisfação no nosso interior, porque a gente já conhece o autor da vida. A gente já conhece aquele que mudou a nossa história. Oh, Espírito Santo, eu sei, nós estamos aqui e sabemos disso, que o Senhor nos quer em um nível mais profundo, mais elevado, em um nível de mais intimidade, onde a gente possa deixar o passado, deixar o que marcou, o que cansou a nossa vida, o que nos trouxe fadiga, o que nos trouxe cansaço, o que nos trouxe marcas, mágoas, tristezas. Nós queremos largar